Salve, salve galera! Monster Tricolor na área, chegando com o pós-jogo. Uma vitória importantíssima pro São Paulo, né? Sejam bem-vindos, né? Tricolores e tricoloras, no pós-jogo aqui do Monster. Bom, um jogo dificílimo, como eu tinha falado no meu pré-jogo, que não seria um jogo fácil, seria um jogo muito complicado, né? Pelo futebol que o São Paulo vinha apresentando durante todo o início desse ano e graças a nossa santa da pequena área, o São Paulo conseguiu fazer 2 gols no finalzinho do jogo e sair com os 3 pontos. Bom, sobre o jogo em si, as mesmas deficiências, né? São Paulo continua sendo um time muito lento na transição, um time previsível e fácil de ser marcado, né? É um time que o meio-campo não funciona, né? Tinha momentos que você sabia o jogador ia fazer, né? Você conseguia prever e falar durante a transmissão. Ó, o jogador vai tocar pro lado, para trás, pro lado, para trás e assim por diante, né? E foi realmente isso que aconteceu. Mas o mais importante foi os 3 pontos, né? São Paulo voltando a vencer no Morumbi, fazer gol, né? O que eu falei, eu estava assistindo o jogo sozinho hoje, né? Comentando no grupo com os amigos que o São Paulo, depois que acabou o jogo, venceu apesar do Rogério Ceni, né? Você vê que é um técnico que ele tenta inventar demais, né? Até o próprio narrador o comentarista, né, da Paramore, comentou, né, que o Rogério Ceni às vezes ele quer inventar, tentar mudar o time, né, e ele acaba inventando, fazendo invenções que não é necessário. Às vezes fazer o simples é o melhor, né? E como eu disse, vencemos apesar do Rogério Ceni, né? Bom, falar do primeiro tempo, né? Primeiro tempo um jogo muito ruim, né? O São Paulo começou logo no começo com uma jogada pela lateral esquerda, um cruzamento do Nestor, que outra vez fez o jogo abaixo, né? Até ele fazer o cruzamento do primeiro gol, vinha fazendo o jogo abaixo, né? Eu acho que é muito pouco o que ele produz durante 90 minutos para ele ganhar tantas oportunidades no time, né? É um jogador que produz muito pouco. É o time que depende de um meia criativo que toque a bola para frente e seja mais construtor. É muito pouco para um meia do São Paulo, né? Primeiro tempo, o São Paulo entrou com. Nunca sei, né? Se é uma linha de 3 ou uma linha de 4, né? Mas ele entrou com o Rafael no gol. Arboleda, Beraldo, deu uma oportunidade para o Raí Ramos. Colocou o Caio Paulista na lateral esquerda. No meio-campo, primeiro volante Pablo Maia, Nestor e nas alas abertas entrou com Michel Araújo, acho que fazendo a segunda linha de atacante. E no ataque com o Luciano e o Juan. Acho que estou esquecendo alguém. E o Alisson. Entrou com o Alisson, né? Outro jogador, um jogo muito abaixo, né? Vem jogando abaixo, mas continua ganhando oportunidade. Bom, primeiro tempo São Paulo produziu muito pouco, né? O goleiro do Porto, Cabelo, fez só uma defesa no primeiro tempo, numa finalização do Caio, né? As outras finalizações do São Paulo chutou tudo para fora. O Porto Cabelo teve chances sim de abrir o placar no primeiro tempo. O Rafa fez uma boa defesa nos contra-ataques. E o time do Porto Cabelo, se tivesse um pouquinho mais de qualidade ali na finalização, na hora de terminar a jogada, poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, né? Porque eles não vieram para se defender, não foi um time covarde que ficou o tempo todo atrás ali da bola. Tinha hora que pressionava o São Paulo, até com 7 jogadores no campo defensivo do São Paulo. O São Paulo, no começo do jogo, teve muita dificuldade para sair com a bola, né? Mas nem o São Paulo nem o Porto Cabelo no primeiro tempo conseguiram fazer o gol. E
Acabou 0-0 o primeiro tempo. Aí vem já, né, aquela insegurança. O time que não ganhava no Morumbi já fazia 3 jogos, que não marcava nem gol, né? Desde o jogo contra o São Bernardo, já tinha perdido pro São Bernardo, empatado com o Ituano e perdido. Ai, pra quem mais? Tinha outro jogo que o São Paulo não tinha feito gol que eu tinha me esquecido. Que fugiu a minha memória agora o outro jogo. Mas o São Paulo vinha 3 jogos sem jogar, sem conseguir ganhar no Morumbi, né? Sem conseguir fazer gol no Morumbi. Bom, no segundo tempo o Rogério Ceni já fez uma mudança. No início do segundo tempo, o Rogério volta sem o Juan e coloca o Caleri, né? Para ter uma imposição maior no ataque, né? Mesmo assim, o time, logo no comecinho, né? O Alisson numa jogada, cruzamento, o Caleri cabeceia, uma boa defesa do goleiro, né? Goleiro que do Porto Cabello, que era totalmente seguro, ele mostrava ser um goleiro que se chutasse um pouquinho de fora da área, tivesse um pouquinho de qualidade fora da área na finalização, dava pra fazer o gol, porque era um goleiro que estava mostrando muita insegurança, o gramado estava molhado, estava chovendo muito hoje no Morumbi. E o São Paulo voltou, né? Com aquelas mesmas deficiências no meio campo sem criatividade, um jogo muito lento, um jogo lateral. Mas o São Paulo é aquela, vai no bumba meu boi, pressiona e para ver se dá alguma coisa. Então, São Paulo continuou na pressão, não não havendo êxito nem nada. E o Rogério fez a segunda substituição, tirou o Alisson, né? Colocando o Wellington Rato. Também não surtiu nenhum efeito, porque ele inverte o jogador vinha até todo o campeonato jogando pela ala direita e ele coloca o cara para jogar na esquerda e deixa o Michel Araújo na direita. Contra o Botafogo era o oposto, então tipo, contra o Tigres, né? Perdão, ele jogou pela esquerda enquanto o Wellington Rato jogou pela direita, então tipo, inverte, o time continuou produzindo muito pouco, né? Sempre tentando aquela bola alçada na área, bola alçada na área. Aí ele mexeu novamente, aí ele tirou o Patrick, tirou o Luciano e colocou o Patrick. Aí ele começa a inventar, né? Ele não consegue fazer o simples. Ele tirou o Luciano, colocou o Patrick na lateral e jogou o Caio lá pra direita. Tipo, o jogo todo jogando pela lateral esquerda, inventa, não faz sentido nenhum. O São Paulo continuou muito mal. Aí, aos 81 minutos, o São Paulo empatando o jogo e cedendo contra-ataques pro time do Porto Cabello. O Porto Cabello teve chance, sim, de vencer a partida, de fazer o gol. E depois aí o São Paulo já com a pressão da torcida, né? A torcida, que foi maravilhosa, o primeiro tempo inteiro vaiando na saída pro intervalo. E o segundo tempo inteiro apoiando, embaixo de chuva, cantando. A única coisa boa que ainda tem no São Paulo é a torcida, né? A torcida do São Paulo tá de parabéns, que foram hoje no Morumbi lá tomar chuva e apoiar esses jogadores. Que bom que eles puderam presentear com a vitória. Aí aos 81, ele desfaz a cagada que ele fez, né? Porque ele podia ter tirado o Luciano e já colocado diretamente o Marcos Paulo, sem precisar inventar o que ele inventou, né? Mas, bom, o Caio ficou 10 minutos na lateral, lá na ponta direita, não fez absolutamente nada. Graças a Deus, uma luz baixou em cima dele, ele tirou o Caio e colocou o Marcos Paulo. Marcos Paulo entrou no segundo lance dele, um cruzamento do Nestor, o Caleri faz o pivô na área, toca pro o Marcos Paulo vem de frente pro gol e abre o placar pro São Paulo, trazendo a tranquilidade. Logo na sequência, pouco mais de 3 minutos depois, ou 2 minutos depois, o São Paulo faz o segundo gol com o Michel Araújo e consegue a vitória aos 40 minutos do segundo tempo e aos 43 fazer o segundo gol e trazer uma tranquilidade. Como eu disse, o São Paulo ganhou apesar do Rogério Ceni. Colocar duas observações aqui sobre a partida, né? Hoje teve o Raí Ramos estreando, né? Pegou um gramado muito pesado. Acredito que estava um pouco ansioso no início do jogo, errando muito espaço, errando alguns, mas não comprometeu, né? Em momento algum.
um jogador muito abaixo, que produz muito pouco, além do Nestor, que eu acho que ele ganha muitas oportunidades, muita minutagem pelo que ele produz, é o senhor Pablo Maia, né? Temos outras opções ali para primeiro volante, que eu acredito que são muito mais qualificados que o seu Pablo Maia. O Pablo Maia é muito novo ainda, né? Segunda temporada dele, ele subiu o ano passado para o time profissional. E colocar ele aos poucos, colocar ele em outros jogos de menos expressão. Esse jogo que a gente precisava vencer, ainda mais no Morumbi, né? Contra uma equipe qualificada no time venezuelano. Para quem achou que o São Paulo ia golear esse time, tomou na cabeça, porque o time venezuelano é muito bem treinado, entendeu? Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria vencido o jogo, né? Mas, como dizia o seu Muricy, a bola pune, né? Teve as oportunidades, faltou qualidade na hora da finalização. Então, o Pablo Maia muito mal, né? Muito mal, não gostei da partida dele. O Nestor, não entendo essa obsessão que o Rogério Ceni tem, apesar de ele ter dado o passe do segundo gol, é muito pouco para ele produzir durante 90 minutos, é muito pouco o que se produz, pelo que se espera dele, pela função que ele faz no time, né? Que tem que ser aquele meio que cria, que municia o ataque. O Alisson, Rogério Ceni, você dá a oportunidade pro Alisson e, cara, bom, isso nunca vai entrar na minha cabeça, né? Essa obsessão que ele tem e essa falta de vontade que ele tem é exatamente o que ele fazia com o Galope e com outros atletas que vieram para São Paulo. Ele não põe porque algum aspecto técnico do jogador não agrada a ele, mas ele põe os jogadores e dá muita minutagem, né? E o Marcos Paulo entrou em 2 toques de bola, fez o gol. Bom, foi isso, São Paulo vence, né? Traz um pouco de tranquilidade, né? Apesar do Rogério Ceni estar muito pressionado, né? Ganhou o jogo, respira agora, né? É o líder do grupo, com 6 pontos, 2 vitórias, 4 gols pró. E agora é concentrar, que sábado tem outra pedreira, né? Mas a gente vai jogar no Morumbi novamente com o apoio da torcida. Acredito que a torcida vai apoiar novamente, né? E é isso. São Paulo venceu. Tô feliz. Vou poder dormir de boa agora, tranquilo. E é isso. Se você curtiu, compartilha. Se compartilhar, comenta. E é isso. Você tricolor. Fui.